Boa noite, meu nome é Raquel Marques, tenho 49 anos e atualmente moro na região metropolitana de São Paulo. Sou casado e trabalho junto com meu marido em um quiosque vendendo lanches durante as manhãs. Tenho 2 filhos nascidos aqui, mas sou natural do estado do Espírito Santo, de onde vem toda a minha família. Minha mãe falecida, Iracema Marques, passou toda a vida no estado onde nasceu, trabalhando como doméstica para auxiliar no sustento, tanto meu quanto de meus irmãos. Ela se dedicava a lavar e cozinhar nas casas de outras pessoas, o que a expôs a muitas situações e histórias nos diferentes lugares onde trabalhou. Porém, nada se compara ao que ela vivenciou na antiga mansão da família Albuquerque, onde atuou como cozinheira e faxineira por 3 meses. Durante esse período, mais de 90 dias foram marcados por experiências inexplicáveis e aqui compartilharei algumas das coisas que ela relatou ter visto naquele lugar. Acompanhe, então, a história de Dona Iracema e o enigma da mansão dos Albuquerque. A residência estava localizada no meio de uma área repleta de plantações, e na época, eles possuíam extensas terras e animais que eram vendidos semanalmente. Fui informada por um tio meu, que trabalhava na manutenção da propriedade, que eles estavam procurando alguém para cuidar da limpeza e da cozinha, mas que também teria que passar a noite lá. Na verdade, precisaria morar lá de segunda a sexta-feira, com os finais de semana livres. Aceitei a oferta, apesar dos receios, uma vez que os moradores abastados poderiam ser bastante exigentes, e eu não sabia se a minha comida atenderia aos gostos deles. A casa era habitada por cerca de 10 pessoas, entre adultos e crianças, mas eu frequentemente interagia mais com o casal que a possuía, que sempre delegava tarefas, e eu tinha um quarto nos fundos, amplo e fresco, com uma grande janela. Quanto a esse aspecto, não tenho reclamações, pois os empregadores eram gentis e frequentemente perguntavam sobre meu bem-estar. No entanto, a casa apresentava um problema: os ruídos, sobretudo durante a noite. No entanto, antes de explorar esse tema, permitam-me detalhar como a casa era por dentro. Tratava-se de um casarão repleto de janelas e muito bem ventilado, com móveis antigos, porém bem preservados. Outro detalhe que me chamou a atenção foram os numerosos quadros, especialmente retratando crianças, brincando ou chorando. Confesso que sentia um arrepio ao passar por eles e observá-los. Parecia que estavam vivos, e a cada vez que eu passava, tinha a sensação de que as figuras retratadas estavam em posições diferentes. A primeira vez que percebi isso foi em um quadro no qual um menino segurava uma bola e olhava para frente. Esse quadro ficava próximo da cozinha, local onde eu passava a maior parte do tempo. Certa manhã, fui preparar o café bem cedo e passei por esse quadro. No entanto, agora o menino estava com os braços cruzados e não havia mais bola. Verifiquei os outros quadros, imaginando que alguém poderia tê-lo movido, mas durante todo o tempo em que estive lá, nunca mais encontrei esse quadro do menino com a bola. Era como se as pinturas ganhassem vida e mudassem de posição por si mesmas. Outra experiência intrigante, principalmente quando eu estava sozinha, era que os quadros pareciam sussurrar coisas quando eu passava. A sala podia estar vazia, sem ninguém, mas ao passar, ouvia risadas e murmúrios baixos, como se os quadros estivessem fingindo estar inanimados. Certa noite, incapaz de dormir, deixei a janela entreaberta, apreciando a brisa fresca enquanto chovia. De repente, escutei passos do lado de fora do quarto. Eram passos rápidos, acompanhados por risadinhas sutis. No entanto, havia um dilema. As crianças da casa haviam saído em viagem dias atrás, então não havia motivo para que alguém estivesse perambulando pela casa. Curiosa, aproximei-me com cautela, esforçando-me para não fazer barulho, e coloquei meu ouvido na porta. Pude escutar alguém correndo e rindo nos corredores. Lembro-me de que, naquela noite, na casa havia apenas eu, os proprietários e um casal de amigos deles que havia vindo de outro estado. No entanto, tenho absoluta certeza de que ouvi risadas de criança ecoando pelos corredores escuros. Em outro momento, ouvi alguém batendo a porta e prontamente fui atender. Contudo, ao abrir a porta, não havia ninguém ali. Vasculhei o entorno,
procurando quem poderia ter batido, mas não encontrei ninguém. Fechei a porta e estava a caminho da cozinha quando, novamente, alguém bateu a porta. Corri para abrir, mas, mais uma vez, não havia ninguém. Fechei a porta e fiquei aguardando, e, mais uma vez, as batidas recomeçaram, mas dessa vez decidi não abrir. Em vez disso, espreitei pelo buraco da fechadura e avistei uma figura com um vestido branco adornado por laços. Foi nesse momento que decidi abrir a porta, mas, surpreendentemente, não encontrei ninguém lá fora. Foi nesse dia que comecei a ficar verdadeiramente assustada, especialmente quando a noite se aproximava. Ouvia vozes e movimentos pela casa. Senti a presença de alguém passando diante do meu quarto, com a sombra visível sob a porta, mas eu carecia da coragem necessária para me levantar e verificar quem estava ali. Em uma noite chuvosa, o barulho da chuva no teto era tão intenso que dificultava o sono. Sentada na cama, vi a maçaneta da porta girar como se alguém tentasse entrar. Costumava trancar a porta com chave, mas a maçaneta continuava a girar sem parar. Deslizei para o chão e olhei por baixo da porta, onde pude avistar 2 pés posicionados à frente da porta. Talvez fosse o patrão, mas algo não se encaixava. Os pés se afastaram e outros passaram pelo mesmo lugar. Decidi que, no dia seguinte, falaria com os donos da casa sobre as estranhas ocorrências que vinha testemunhando. Na manhã seguinte, conversei com eles sobre a noite anterior, e a senhora me olhou seriamente e declarou que a casa estava assombrada. Fixou o olhar em mim e eu fiquei sem saber como reagir. Ela repetiu suas palavras: "A casa é assombrada, você não acredita?" Ao casar-me, também presenciei fenômenos sobrenaturais que, com o tempo, me acostumei a ver. Testemunhava cadeiras de balanço oscilarem sem razão aparente, pessoas correndo pelos corredores e ouvia vozes durante a noite. Seu marido a repreendeu, pedindo que parasse de mencionar essas coisas, uma vez que já haviam se passado anos sem observarem nada fora do comum. Algum tempo depois, porém, ela retomou o assunto comigo. Contou que muitos anos atrás, os antigos moradores da família não eram pessoas tão bondosas. Relatou disputas por terras e bens que frequentemente terminavam em tragédias. Disse que certa noite, enquanto fechava a janela do quarto, avistou um menino que parecia emitir uma luz suave na escuridão. Chamou o marido para vê-lo, mas ele não enxergava nada. Naquela época, um padre foi chamado para abençoar a casa e as terras. A senhora me conduziu a uma parte da casa que eu desconhecia. Entre 2 colunas, havia um pequeno altar com santos e velas, e sob ele repousava uma placa de mármore gravada com nomes de parentes antigos que haviam vivido ali. Ela explicou que o altar foi erguido para acalmar as presenças que ocasionalmente surgiam. Às vezes funcionava, e às vezes não. O aspecto mais assustador era como ela falava sobre essas coisas com serenidade. Ela compartilhou que fazia muitos anos desde a última vez que havia testemunhado algo, nem ela nem o marido. Porém, sempre teve a certeza de que as entidades que habitavam o local não haviam partido, estavam apenas mais calmas. Naquele dia, acendi uma vela no altar, e nos dias seguintes, não testemunhei nem ouvi mais nada sobrenatural. Mesmo assim, algum tempo depois, decidi pedir para ir embora e não retornar. Meu desejo foi respeitado. Mesmo sem experimentar mais fenômenos estranhos, era impossível não sentir a aura assombrada do lugar. Toda e qualquer coisa me causava sobressaltos, e cada ruído me despertava durante a noite, tornando o sono elusivo. Um mistério que envolve as ocorrências na mansão dos Albuquerque permanece um enigma não resolvido. Essas presenças continuam a habitar o lugar e, possivelmente, nunca partirão. Boa noite.